Já percebeu como algumas pessoas parecem atravessar tempestades internas e externas sem perder a direção, enquanto outras se deixam afogar em pequenas desculpas, distrações e adiamentos? Essa diferença não é questão de talento escondido, nem de uma genética privilegiada. Ela nasce de escolhas conscientes, repetidas dia após dia, que moldam caráter, cultivam disciplina e estruturam uma mente firme. O estoicismo, longe de ser apenas uma filosofia antiga guardada em pergaminhos, é um manual vivo de clareza e propósito. Ele nos lembra que vencer a paralisia e a procrastinação não se faz com motivação passageira, mas com práticas que transformam corpo e mente em aliados inseparáveis. Hoje, quero compartilhar 7 práticas inspiradas nos estoicos que podem não apenas organizar sua vida, mas também revelar uma nova forma de encarar a preguiça e a dispersão. Mas antes de seguirmos, pense comigo. Quantas vezes você correu para resolver problemas de todo mundo, apagou incêndios que nem eram seus, mas ao chegar em casa estava sem energia para cuidar do que realmente importa? E mais, de que adianta acumular conquistas externas se internamente carregamos um cansaço constante que sabota nossa paz? A primeira chave para responder essas questões está no cuidado consigo mesmo. Em nossa cultura, muitas vezes confundimos autocuidado com egoísmo ou luxo. Mas, na verdade, ele é a base de qualquer vitória duradoura. Sem clareza mental e sem força física, nenhuma conquista se sustenta. O estoico sabia que o corpo e a mente são como os muros de uma cidadela. Se estão frágeis, qualquer vento os derruba. Epicteto nos lembrava que quem deseja progresso deve estar disposto a abandonar aquilo que não acrescenta nada de valor. E esse é o ponto inicial. Parar de gastar energia em batalhas que não levam a lugar algum. Isso inclui tanto discussões inúteis quanto hábitos tóxicos que drenam energia silenciosamente. A pessoa que vive cedendo espaço a distrações é como um agricultor que rega o campo do vizinho, mas deixa sua própria plantação secar. Por isso, a primeira prática estoica que vamos explorar é justamente o fortalecimento da base. Começa no simples, mas poderoso. Sono consistente, alimentação que nutre e não intoxica, limites contra ambientes que apenas sugam energia. Não são detalhes triviais, são como tijolos invisíveis que sustentam muralhas sólidas. Muita gente acredita que disciplina nasce de grandes atos de coragem, mas os estoicos entendiam que ela se constrói nas pequenas decisões diárias. Por exemplo, ter um horário regular para dormir e acordar parece irrelevante, mas estabelece uma cadência que influencia todas as outras áreas. Da mesma forma, escolher conscientemente o que entra em sua mente é tão vital quanto escolher o que coloca no prato. Notícias carregadas de pessimismo, conversas que drenam ânimo, comparações vazias, tudo isso funciona como ferrugem na engrenagem da mente. Sêneca dizia que a vida é moldada pelo que pensamos dela. Isso significa que, se alimentamos nossa mente com lixo, não há como colher clareza. É nesse ponto que o autocuidado se revela ato de coragem. Dizer não a um convite que não agrega, desligar a tela quando percebe que está apenas fugindo de si mesmo, proteger sua energia como um guardião protege o portão de uma cidade. E aqui entra uma metáfora prática. Sua mente é um templo e seu corpo, uma armadura. Não espere travar batalhas grandiosas se eles não estão preparados. Escreva em algum lugar visível um lembrete simples. Hoje protejo minha fortaleza. Esse compromisso simbólico inaugura uma mudança interna. Com essa base firmada, seguimos para a segunda prática, a disciplina corporal. Quantas vezes ouvimos pessoas reclamando de falta de energia, concentração ou ânimo, mas que passam o dia sentadas, respirando mal, tratando o corpo como se fosse descartável?
Esperar disciplina mental sem treinar o corpo é como pedir a um músico que toque afinado em um instrumento quebrado. Os antigos estoicos entendiam isso profundamente. Em vez de tratar o corpo como objeto estético, enxergavam-no como ferramenta de resistência. Não se tratava de músculos para exibição, mas de vigor para enfrentar adversidades. Pense em um professor que precisa de voz firme, em um carpinteiro que depende da precisão das mãos, em um viajante que precisa de fôlego para caminhar longas distâncias. Todos eles sabem que sem corpo a mente não avança. Treinar não é apenas uma questão de saúde, mas de caráter. Cada flexão feita quando os braços já tremem, cada caminhada mantida, mesmo quando o frio tenta convencer a voltar para casa, cada respiração profunda em momentos de ansiedade, tudo isso educa a mente a não se dobrar ao primeiro sinal de desconforto. A ciência contemporânea reforça essa visão. Mover o corpo libera substâncias que reduzem ansiedade, aumentam clareza e expandem motivação. É quase um antídoto natural contra a apatia. E os estoicos já intuíram isso séculos atrás. O segredo, porém, não está em intensidade exagerada, mas em consistência prolongada. Muitos começam com explosões de entusiasmo e abandonam dias depois. O estoico, ao contrário, prefere fazer pouco, mas diariamente. Uma série curta de alongamentos, alguns agachamentos ou até mesmo caminhar em silêncio já cumprem o papel de treinar a mente a suportar desconforto e a cultivar constância. E aqui entra um detalhe fundamental: a prática do desconforto voluntário. Epicteto ensinava que de tempos em tempos devemos nos expor a pequenas dificuldades para provar a nós mesmos que somos mais fortes do que imaginamos. Pode ser acordar um pouco mais cedo em um dia frio, tomar banho em água menos aquecida ou caminhar sem distrações tecnológicas. São exercícios simples, mas que lembram a mente que não dependemos de conforto absoluto para viver bem. Cada manhã em que você escolhe levantar da cama, mesmo quando o corpo pede mais alguns minutos, cada momento em que persiste em uma tarefa, ao invés de desistir, você está treinando não apenas músculos, mas também caráter. E isso nos leva diretamente para a terceira prática: a autovigilância, a disciplina que molda caráter e transforma preguiça em ação. Quando falamos em superar a preguiça, muita gente pensa apenas em força de vontade, como se fosse um recurso mágico que aparece de repente. Mas os filósofos estoicos sabiam que não é a força de vontade que sustenta uma vida firme, e sim a disciplina diária. Eles entendiam que nossa mente funciona melhor quando estruturamos o que fazemos e não deixamos as horas se perderem em devaneios e distrações. Imagine alguém que acorda sem plano algum para o dia, apenas esperando que as coisas aconteçam. Essa pessoa inevitavelmente cairá na inércia, porque a ausência de direção abre espaço para a preguiça se infiltrar. Agora, compare com alguém que antes mesmo de dormir já organiza os passos do próximo dia. Essa segunda pessoa pode até não cumprir 100% do que deseja, mas terá clareza sobre o que precisa ser feito e menos espaço para ser tragada pela estagnação. A disciplina não é sobre rigidez cega, mas sobre criar margens que evitam que o rio da vida se espalhe sem propósito. Os estoicos insistiam que devemos enxergar cada tarefa como um tijolo na construção de nosso caráter. Marco Aurélio, que governava um império e lidava com pressões inimagináveis, sabia que não poderia depender de momentos de inspiração para agir. Ele se apoiava em rotinas e princípios claros que o lembravam de que cada ação, por menor que fosse, tinha valor. E aqui está a chave para quem luta contra a preguiça.
Parar de buscar resultados grandiosos instantaneamente e passar a valorizar o simples ato de levantar, dar o primeiro passo, escrever uma única página, organizar um ambiente, dar início ao movimento. Quem espera o cenário perfeito nunca começa. Quem aceita a realidade imperfeita e age mesmo assim, encontra liberdade. A verdadeira disciplina nasce dessa disposição de mover-se, ainda que a motivação não esteja presente. Outro aspecto poderoso da filosofia estoica é o treinamento da mente para resistir às facilidades. Vivemos em um mundo que oferece atalhos a todo instante. Podemos apertar um botão e receber comida, distração ou entretenimento ilimitado. Mas quanto mais nos entregamos sem filtro a essas facilidades, mais fracos ficamos diante da preguiça. Os estoicos praticavam exercícios de resistência voluntária. Andar no frio, dormir em superfícies simples, comer de forma mais modesta em alguns dias. Não era autossabotagem, mas um lembrete constante de que o corpo e a mente podem suportar mais do que imaginamos. Essa prática gera confiança porque, ao enfrentar pequenos desconfortos, entendemos que a vida não precisa ser fácil para ser valiosa. Assim, quando surge uma tarefa trabalhosa ou quando o dia exige esforço extra, não nos sentimos derrotados antes mesmo de começar. Já treinamos para isso. A vigilância interior também é parte dessa equação. Muitas vezes, a preguiça não aparece como falta de energia física, mas como uma série de pensamentos que tentam nos convencer a adiar. Só mais 5 minutos. Amanhã eu começo. Não estou no clima agora. Essas frases parecem inocentes, mas corroem nossa força quando aceitas repetidamente. O filósofo Sêneca dizia que perdemos mais tempo por indecisão do que por falta de oportunidade. Cada vez que cedemos ao impulso de adiar, fortalecemos a preguiça e diminuímos a disciplina. Por isso, os estoicos cultivavam a prática de observar os próprios pensamentos sem se tornar reféns deles. Quando a mente inventa desculpas, em vez de seguir automaticamente, eles paravam, analisavam e decidiam conscientemente se aquela justificativa fazia sentido ou era apenas uma armadilha da inércia. Essa consciência imediata é um antídoto contra o autoengano. Outro ponto crucial é compreender que persistência não é sinônimo de perfeição. Quem busca a perfeição absoluta se paralisa porque nunca se sente pronto. Já a persistência aceita falhas, quedas e recomeços como parte do processo. O indivíduo disciplinado não é aquele que nunca tropeça, mas o que se levanta e continua mesmo após tropeçar diversas vezes. O erro só vira fracasso definitivo quando abandonamos a tentativa. Imagine uma pessoa que quer escrever um livro. Se ela se cobra por cada frase não estar impecável, pode passar anos sem sair da primeira página. Mas se persistir em escrever mesmo de forma imperfeita, terá material para lapidar depois. A preguiça adora perfeccionismo, porque ambos trabalham juntos para impedir a ação. A disciplina, ao contrário, se fortalece quando aceitamos avançar, mesmo com imperfeições. É aqui que entra a ideia de planejar o cotidiano de maneira estratégica. Os estoicos não confiavam em improvisos para conduzir uma vida de virtude. Eles acreditavam que uma mente organizada é menos vulnerável à preguiça e à dispersão. Dividir o dia em blocos de atividades é uma forma prática de manter o foco. Não se trata de preencher cada minuto com tarefas exaustivas, mas de saber o que fazer em cada parte do dia. Momentos de estudo, de trabalho, de descanso, de reflexão. Quando acordamos já sabendo como será o fluxo de horas seguintes, ganhamos clareza e reduzimos as chances de cair no vazio de não sei por onde começar. A preguiça se aproveita justamente da falta de direção. Dar direção ao tempo é como acender uma lanterna na escuridão. Ainda pode haver obstáculos, mas o caminho deixa de parecer tão intimidador. A prática de revisar o próprio dia também é uma ferramenta de ouro contra a inércia.
Antes de dormir, podemos perguntar a nós mesmos: o que fiz hoje que me aproximou da vida que desejo? Onde desperdicei energia? Houve momentos em que cedi à preguiça em vez de agir? Essa revisão não deve ser um ritual de culpa, mas uma forma de aprendizado. Quando identificamos padrões, percebemos as armadilhas que mais nos enfraquecem. Talvez seja o hábito de abrir o celular assim que acorda e perder 40 minutos sem perceber. Talvez seja a procrastinação disfarçada de pesquisa que nunca leva à ação. Ao notar esses pontos, criamos planos para enfrentá-los no próximo dia. Pequenos ajustes contínuos constroem uma disciplina sólida ao longo do tempo. Agora, quero propor algo diferente. Em vez de apenas ouvir essas ideias passivamente, que tal interagir com esse conteúdo? Quero te convidar a escrever aqui nos comentários qual é o maior desafio que a preguiça coloca na sua vida hoje. Não precisa ser algo grandioso, pode ser até aquele hábito simples de adiar a arrumação da cama ou de deixar para depois uma leitura que você sempre promete começar. Compartilhar isso é um ato de coragem, mas também é um passo prático para tirar essas barreiras da sombra e trazer a consciência. Muitas vezes, ao escrever ou falar sobre o que nos prende, já começamos a enfraquecer o poder que a preguiça tem sobre nós. Então, deixe sua resposta e vamos trocar experiências. Pode ter certeza de que você não estará sozinho e que essa troca pode gerar insights valiosos para todos que acompanham. E claro, se até aqui você está encontrando valor nesse conteúdo, aproveite e se inscreva no canal. Não é apenas para aumentar números, mas para que você tenha acesso contínuo a reflexões que podem ajudar a transformar sua rotina e fortalecer sua mente. Pense nisso como parte da sua própria disciplina, se cercar de conteúdos que te lembram diariamente da força que você pode cultivar. Clique no botão de inscrição agora mesmo, porque essa escolha pode ser a fagulha que mantém o fogo da disciplina aceso, mesmo nos dias mais difíceis. O poder de uma vida ativa e alinhada com propósito. A preguiça, embora pareça apenas um detalhe da vida cotidiana, pode se tornar uma corrente invisível que aprisiona nossos maiores potenciais. Quando nos deixamos dominar por ela, abrimos espaço para frustrações, arrependimentos e a sensação de estagnação. Quantas vezes não ouvimos pessoas dizendo que têm sonhos, mas que nunca conseguem começar? Quantas não vivem presas em ciclos intermináveis de "um dia eu faço"? Os estoicos enxergavam esse comportamento como um desperdício de vida, porque para eles o tempo era o bem mais precioso que possuímos. Não podemos recuperar as horas passadas, não podemos comprar dias extras, mas podemos escolher como viver o instante presente. Essa percepção é, por si só, um choque de realidade. Quando entendemos que cada minuto é único e irreversível, percebemos que ceder à preguiça é como deixar que pedaços do nosso tempo escorram pelas mãos sem jamais voltar. Superar a preguiça, portanto, não é apenas questão de produtividade, mas de viver com dignidade e propósito. Imagine alguém que, dia após dia, decide enfrentar pequenas batalhas contra a inércia, levantar na hora planejada, cumprir uma tarefa que parecia chata, manter o foco em um projeto mesmo sem motivação. Esses pequenos gestos, acumulados ao longo de semanas e meses, constroem não apenas resultados externos, mas também uma identidade firme. Essa pessoa passa a se enxergar como alguém confiável, capaz e disciplinado. Essa mudança de identidade é mais poderosa do que qualquer conquista momentânea, porque cria um ciclo virtuoso. Quanto mais agimos apesar da preguiça, mais acreditamos em nossa força. E quanto mais acreditamos, mais agimos. O círculo se fecha de maneira positiva.
Os filósofos antigos também destacavam o valor de viver em consonância com nossos princípios. A preguiça, muitas vezes, é apenas o sintoma de uma vida desalinhada. Quando não temos clareza de valores, quando não sabemos o que realmente importa, qualquer esforço parece inútil. É como remar sem destino. Em poucos minutos surge o cansaço e logo a vontade de parar. Já quando temos clareza do que buscamos, cada esforço ganha sentido. O estoicismo nos ensina que não precisamos controlar o mundo, mas sim nossas escolhas diante dele. Se estabelecemos como valor a coragem, então levantar-se cedo para enfrentar o dia não é apenas uma rotina, mas um ato de coragem. Se valorizamos a sabedoria, então estudar, mesmo cansados, é uma forma de honrar esse valor. Quando ligamos nossas ações a algo maior, a preguiça perde muito de seu poder. Outro caminho para dissolver a inércia é mudar a forma como encaramos o desconforto. Muitas pessoas se deixam dominar pela preguiça porque buscam evitar qualquer esforço que pareça doloroso ou entediante. Mas o desconforto faz parte da vida e fugir dele não nos torna mais livres, apenas mais frágeis. Os estoicos cultivavam a ideia de que devemos abraçar os desafios como oportunidades de crescimento. Eles não buscavam sofrimento desnecessário, mas sabiam que o valor de um indivíduo se mede também pela sua capacidade de atravessar dificuldades sem perder o equilíbrio. Quando enxergamos a tarefa difícil como um treino, em vez de um peso, nossa mente muda. Aquele relatório cansativo, a arrumação da casa, a ida ao exercício físico, deixam de ser obstáculos e passam a ser arenas onde fortalecemos disciplina, paciência e determinação. Um exercício interessante que podemos adotar é a visualização negativa, tão utilizada pelos estoicos. Trata-se de imaginar a perda ou ausência daquilo que consideramos certo ou garantido. Por exemplo, imagine que você não tivesse mais a chance de estudar, de trabalhar em seu ofício, de cuidar das pessoas que ama. Ao pensar dessa forma, a perspectiva muda. As atividades que pareciam cansativas ganham novo valor, porque percebemos que são oportunidades que poderiam nos faltar. A preguiça se alimenta da ilusão de que sempre haverá amanhã, mas a visualização negativa nos mostra que cada momento é um privilégio que não deve ser desperdiçado. Além disso, precisamos compreender que vencer a preguiça não é uma conquista única, e sim uma batalha diária. Nenhum estoico acreditava que alcançaria perfeição permanente. O caminho é de vigilância constante, de ajustes, de quedas e recomeços. Isso nos dá liberdade para entender que não existe fracasso definitivo, mas sim a chance de tentar novamente a cada manhã. Ao aceitar isso, reduzimos a pressão de sermos impecáveis e aumentamos nossa capacidade de agir com leveza. A disciplina, quando bem compreendida, não é uma prisão, mas uma libertação, porque nos permite viver de acordo com nossos valores sem depender de impulsos passageiros. E se você chegou até aqui, é porque também está comprometido em refletir sobre a própria vida. Quero aproveitar esse momento para te fazer um convite caloroso. Inscreva-se no canal, mas veja, não é um pedido vazio. Ao se inscrever, você se conecta a uma comunidade que busca se fortalecer, compartilhar aprendizados e crescer junto. Pense nisso como um ponto de apoio em sua jornada. Todos nós precisamos de lembretes e estímulos que nos puxem para frente, principalmente em dias difíceis. O botão de inscrição é mais do que uma formalidade, é um símbolo de que você escolhe estar cercado de ideias que podem te ajudar a viver com mais clareza e energia. E agora, gostaria de ouvir sua voz. Conte aqui nos comentários uma história em que você conseguiu superar a preguiça, mesmo que em um detalhe pequeno do dia a dia.
Pode ser aquele momento em que decidiu levantar da cama no horário certo, em que completou uma leitura que vinha adiando, em que começou uma mudança na rotina. Ao compartilhar, você não apenas reforça sua própria vitória, mas também inspira outros que estão lutando contra os mesmos desafios. Essa troca de experiências é o que torna nossa comunidade única. Não se trata apenas de assistir a um vídeo, mas de participar ativamente de um espaço onde todos crescem juntos. Lembre-se, cada passo conta, cada escolha importa, e cada vez que você age apesar da preguiça, fortalece um músculo invisível que vai te sustentar nos maiores desafios da vida. Continue firme, não espere pela motivação perfeita, não ceda às desculpas internas. O poder de viver plenamente está em suas mãos agora, no instante presente. E se você gostou desse conteúdo, além de se inscrever, compartilhe também o que aprendeu, o que ressoou mais forte dentro de você. Sua história pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa para dar o primeiro passo hoje. Estamos juntos nessa caminhada e mal posso esperar para ler o que você tem a dividir com todos nós.